Estamos iniciando a nossa aula e nesta aula nós vamos montar a nossa planilha do contas a pagar. Para isso nós vamos voltar a utilizar a função soma-se que já havíamos visto em aulas anteriores. Primeiramente vamos contemplar a nossa planilha do contas a pagar. Veja que na linha 5 nós temos os meses do ano, de janeiro até dezembro. Na célula B3 nós temos aqui o ano em que queremos efetuar a pesquisa. Por fim, na coluna B, nós temos os dias do mês, do primeiro dia até o 31º dia. Nós vamos fazer com que o Excel some os valores das notas fiscais de entradas nos seus respectivos vencimentos. Então vamos lá. Primeiramente, aqui na célula B3, nós vamos digitar o ano de 2010. Depois nós vamos concatenar os valores das células B7, C5 e B3. Para isso nós vamos selecionar aqui a célula C7, vamos digitar o sinal de igual, depois vamos selecionar a célula B5 e logo na sequência vamos digitar o E comercial, selecionar a célula C5, digitar o E comercial de novo e na sequência a célula B3 e dar Enter. Veja que criamos a referência da data de 2 de janeiro de 2010. Agora vamos procurar no banco de dados os valores com vencimento nessa data. Para isso nós vamos utilizar a função soma-se. Então vamos lá, vamos selecionar aqui a célula C7 e depois do sinal de igual vamos digitar soma-se, abre parênteses. Vamos selecionar a coluna B do banco de dados, vamos digitar ponto e vírgula, vamos pular a referência que nós havíamos criado, vamos digitar ponto e vírgula e por fim nós vamos aqui selecionar a coluna H do banco de dados. Vamos fechar parênteses e dar Enter. Observe que o Excel está nos informando que no dia 2 de janeiro de 2010 haverá pagamentos no valor de R$ 642. Se nós formos aqui no banco de dados, acionarmos o autofiltro e filtrarmos aqui pela data de 2 de janeiro de 2010, nós veremos que nós temos duas notas fiscais com o vencimento nesta data, cujo valor é igual ao que está informado no nosso contas a pagar, de R$ 642. Agora nós vamos entender o funcionamento desta forma. Como já explicamos anteriormente, a primeira parte da função soma-se, nós indicamos a coluna em que o Excel irá buscar a referência que vamos indicar. A segunda parte da função, que é depois do ponto e vírgula, nós indicamos a referência que queremos encontrar. E por fim, na terceira parte, nós indicamos a coluna do banco de dados, onde tem as quantidades a serem somadas. E foi o que a fórmula fez. Nós dissemos na primeira parte da fórmula para o Excel procurar o vencimento 2 de janeiro de 2010 na coluna P do banco de dados, onde constam aqui na combinação 1 o dia, o mês e o ano do vencimento das notas fiscais. Depois, na sequência, nós concatenamos o dia, o mês e o ano para criarmos uma referência idêntica ao do banco de dados. E por fim, na última parte da fórmula, nós indicamos a coluna H, onde se encontram os valores a serem somados. Agora, para ganharmos tempo e não precisarmos digitar célula a célula da tabela do contas a pagar, nós vamos copiar essa fórmula para as demais células. Antes disso, vamos fazer um pequeno teste. Selecione a célula C7 e a copie até a célula E7 até E8. Agora selecione a célula C8 e acione o F2. Observe que quando nós copiamos essa fórmula, nós acabamos alterando a referência do mês da célula C5 para a célula C6 e a do ano da célula B3 para a célula B4. Observe que ao copiarmos a fórmula para uma linha abaixo da fórmula original, o Excel também acabou alterando as nossas referências em uma linha. O mesmo acontece aqui na célula D7. As nossas referências são alteradas
O dia, por exemplo, sai de B7 para C7. O mês está correto aqui em D5, mas em compensação o ano também é alterado de B3 para C3. É alterada também as colunas de referências do banco de dados. Na primeira parte da fórmula, a referência original era a coluna P e passou a ser Q. E na terceira parte da fórmula, a referência original era a coluna H e passou a ser a coluna I. Vemos então que a necessidade de congelar algumas referências da nossa fórmula para podermos copiar para as demais células da nossa planilha de contas a pagar. Isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos desfazer as operações e vamos selecionar aqui a célula C7. Uma vez selecionada, nós vamos na fórmula, na primeira parte dela, onde consta a coluna do banco de dados em que nós vamos procurar a nossa referência, no caso aqui a coluna P, e vamos aqui, depois ou antes dos dois pontos, teclar F4. Veja aqui que nós congelamos a coluna, visto que apareceu aqui o cifrão antes da letra que referencia a coluna. Desta forma, ao copiarmos essa fórmula para outras células, a referência desta coluna não será alterada. Na segunda parte da fórmula, nós vamos clicar aqui entre o B e o 7 e vamos acionar o F4 3 vezes. Veja que neste caso nós congelamos apenas a coluna B. Isso fará com que quando nós copiemos essa fórmula para outras colunas, a referência da coluna B seja mantida para as demais. Quando esta fórmula for copiada para outras células, ela só mudará a linha de referência, a coluna será mantida. Continuando, vamos clicar aqui entre o C e o 5 e vamos digitar F4 duas vezes. Veja que agora congelamos a linha 5, onde constam os meses do ano. Quando copiarmos essa fórmula para outras linhas, essa referência de linha não será modificada. Neste caso, nós só iremos modificar a coluna de nossa referência. Continuando, nós vamos clicar aqui entre o B e o 3 e vamos teclar F4 uma única vez. Observe que desta vez nós congelamos tanto a linha quanto a coluna. Isto fará com que o endereço do ano não seja modificado ao copiarmos esta fórmula para as demais células. E por fim, aqui na terceira parte da fórmula, nós vamos clicar entre o H e os dois pontos e dar o F4 uma única vez. Isso fará com que ela não seja modificada ao copiarmos esta fórmula para outras colunas. Pronto, já preparamos a fórmula para ser copiada para todas as células do contas a pagar. E é isso que nós vamos fazer agora. Agora, para concluir, nós vamos utilizar a função soma para totalizar os pagamentos por mês. Para isso, nós vamos selecionar aqui a célula C38 e nela nós vamos digitar igual, soma, abre parênteses, vamos selecionar aqui as células C6 a C36. Vamos fechar parênteses e dar Enter. Veja que nós temos aqui o total a ser pago no mês de janeiro. Agora nós vamos copiar essa fórmula até a célula N38 para fazer a totalização até o mês de dezembro. Veja que nós montamos todo o controle do contas a pagar de nossa planilha. Agora nós temos o controle dia a dia, mês a mês. Por exemplo, no dia 15 de janeiro de 2010, nós temos um pagamento de R$ 625. Veja um outro exemplo. Se nós formos aqui na célula B3 e alterarmos o ano de 2010 para 2009, veja que a planilha nos calcula toda a movimentação financeira do ano de 2009. Em suas planilhas de trabalho, você poderá usar a função soma-C para criar tabelas como essa, de acordo com a sua necessidade. Refaça este exercício na sua planilha de treinamento. Eu encontro você na próxima aula.